Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou corrigir com vocês o exercício B da apostila do nosso trabalho. No exercício B eu quero encontrar uma estimativa melhor para esse sistema linear, não linear. O que é um sistema não linear? É aquele sistema em que as letras do alfabeto, quem são as letrinhas do alfabeto? X, Y, Z, elas estão elevadas a um número que é diferente de 1. Observa comigo que aqui, moçada, eu tenho um x elevado ao cubo, aqui eu tenho um y ao quadrado, então eu digo que isso é um sistema não linear. Eu quero encontrar os valores do x que faz isso ficar igual a 0 e quero encontrar aproximações para x e y que faz isso daqui ficar igual a menos 1. Nesse exercício foi dado como estimativa inicial x0 igual a menos 1 e x0 igual a menos 2. Se você pegar o menos 1, que é o que apareceu como primeira coordenada, ele representa o valor para x. E esse menos 2 representa o valor para y. Substituindo no lugar do x o menos 1, no lugar do y o menos 2, eu chego em valores próximos. A minha intenção é aproximar mais ainda isso de 0 e menos 1, gerar um erro menor ainda. Então vamos começar a brincadeira. Eu demonstrei em sala de aula que no bimestre anterior nós aprendemos o método de Newton. A gente falou que o método de Newton era, para eu pegar uma estimativa no método de Newton, eu colocava x era igual a x0 menos a função nossa no ponto x0, tudo isso dividido pela derivada da nossa função no ponto x0. Mas a gente estava trabalhando em uma única dimensão, apenas com a letra x. Agora, como eu estou trabalhando com duas dimensões x e y, a minha estimativa inicial não é mais um único valor, a derivada não é mais um único valor e eu passo a trabalhar com matrizes. Olha bem, se eu pedisse para vocês achar uma estimativa para isso daqui, ó, uma função f de x igual e elevado a x menos 5x, a sua estimativa inicial seria um valor para x. A sua derivada e no ponto da estimativa inicial seria também um único valor. Você iria derivar isso daqui e substituir esse valor. Como eu estou trabalhando agora com duas variáveis, a variável x e a variável y, eu não tenho mais um único valor, eu tenho dois valores. E a ferramenta matemática que me permite representar esses dois valores é a matriz. Então, se eu tenho dois valores e tenho matrizes, eu tenho que lembrar que eu não consigo fazer uma divisão entre duas matrizes. Só que eu posso, por exemplo, pegar, em vez de dividir por duas matrizes, eu pego essa matriz e passo multiplicando pela sua inversa. E na matemática a gente chama isso de matriz jacobiana. Então aqui eu tenho jacobiano na minha estimativa inicial, na inversa, porque eu não posso dividir por um número é multiplicar pela inversa, vezes a minha função no ponto x0. Moçadinha, é isso aqui que a gente vai brincar agora. Para resolver esse sistema eu preciso saber quem é o nosso x0, então primeiro passo, eu vou descobrir quem é a estimativa inicial. Ela foi dada aqui no exercício, ela é menos 1 e menos 2. Segundo passo, eu quero descobrir agora quem é a minha função no ponto x0. Minha função é 4x, meu x é menos 1, então vai ficar 4 vezes menos 1, menos x ao cubo, então fica menos, o nosso x é menos 1 ao cubo, mais y. Quem é o y da nossa estimativa inicial? É o menos 2. Embaixo eu tenho menos x ao quadrado, cuidado, menos, o nosso x aqui é menos 1, então fica menos 1 ao quadrado, dividido por 9, mais 4 vezes y, o nosso y é menos 2,
vezes menos 2 ao quadrado, estou substituindo aqui, tudo isso dividido por 4. Agora, essa minha função, ela não está igual a zero, ela está igual a menos 1. Passando esse menos 1 para lá, ó, eu passo a ter mais 1. Então, eu venho aqui, mais 1 igual. Fazendo tudo isso na calculadora de uma vez só, para vocês treinarem a calculadora, se não conseguir, me pergunta que eu ajudo em sala. Isso aqui vai dar menos 5 e o de baixo vai dar menos 2,5. Então, a nossa função, ó, no ponto x0, para a primeira equação ela deu menos 5, primeira equação. E para a segunda equação, ela deu menos 2,5. Isso aqui na segunda equação. Achamos x0, achamos a função no ponto x0. Agora a gente vai partir para o terceiro passo. Então, no terceiro passo, a gente descobre primeiro quem é o nosso jacobiano no ponto x. Como que a gente faz o jacobiano? Como vocês podem observar, aqui a gente tem duas equações. Ó. Eu vou chamar essa aqui de equação 1, F1, e essa aqui eu vou chamar de F2. Então, você vai pegar a função 1, vai derivar em relação a x, a função 1 você deriva em relação a y. Depois você pega a função 2, deriva em relação a x, pega a função 2, deriva em relação a y, e aí a gente descobre quem é o jacobiano no ponto x. Então, vai ficar, vamos derivar a função 1 em relação a x. Aqui tem x, derivada de 4x é 4. Aqui tem x, olha que beleza, derivada de menos x ao cubo é menos 3x ao quadrado. Então, vai ficar 4 menos 3x ao quadrado, a derivada da primeira função em relação a x. Agora eu derivo a primeira função em relação a y. Quando eu derivo a primeira função em relação a y, onde tem x vira zero. Então isso aqui vira zero, isso aqui vira zero. Eu vou derivar apenas o y. E a derivada de y vale 1. Agora nós iremos derivar a segunda função em relação a x. Ó. Isso aqui em relação a x. Menos x ao quadrado sobre 9 é menos 1 nono vezes menos x ao quadrado, certo? Então, isso daqui vai ficar. Derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Só que esse menos 2x está sobre 9. Derivei em relação a x. Esse cara todo aqui só tem y. Então, isso aqui é uma constante, a derivada. Quando eu derivo em relação a x, o y vira uma constante, isso tudo vira zero, e a derivada de menos 1 também é zero. Agora vamos derivar a segunda função em relação a y. Então, isso daqui zera, porque quando eu derivo em relação a y, o meu x vira zero. Agora eu vou derivar só esse cara. 4y menos y ao quadrado dividido por 4. Para quem não lembra, isso pode ser escrito assim, ó, 1/4 vezes 4y menos y ao quadrado. Então, como que fica essa derivada? Vai ficar 1/4, derivando em relação a y, derivada de 4y é 4, e derivada de y ao quadrado é menos 2y. Então, fica 4 menos 2y. Menos 2y. Tá aí, já temos o nosso jacobiano. Só que eu quero o nosso jacobiano, moçada, olha aqui, ó, olha na fórmula, na nossa estimativa inicial. Quem é a nossa estimativa inicial? É o x0 igual a menos 1
E para o meu y eu considero o menos 2. A primeira coordenada é para x, a segunda coordenada é para y. Então, vamos achar aqui. Vai ficar jacobiano no ponto x0 é igual a 4 menos 3 vezes menos 1 ao quadrado. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar menos 2 vezes. O nosso x vale menos 1. Isso tudo sobre 9. E aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1 sobre 9. E aqui vai ficar 1/4 vezes 4 menos 2 vezes o y. Olha o nosso y, é menos 2. Descobrimos o nosso jacobiano no ponto 0, então vamos colocá-lo aqui. Ó. Nosso jacobiano no ponto x0 vai ser, resolvendo essa continha aqui ó, na calculadora ou na mão, do jeito que vocês acharem melhor, vai ficar 1. Resolvendo essa de baixo aqui, vai ficar menos 2 vezes menos 1, dá 2. Então vai ficar 2 dividido por 9, dá 2 nonos. Aqui vai ficar 1. Aqui, ó, você resolve a primeira multiplicação, menos 2 vezes 2 dá 4. 4 com mais 4 dá 8. Aí vai ficar 8 dividido por 4, vai dar 2. Só que lembram que na nossa fórmula, vou colocar ela aqui nesse canto para a gente não esquecer, qual a fórmula que a gente está usando o tempo todo? A gente falou que para achar a primeira estimativa, a gente pega a estimativa inicial, subtrai do jacobiano na nossa estimativa elevado a menos 1. Isso é a inversa da matriz. Vezes a nossa função no ponto x0. Então agora a gente precisa achar a inversa dessa matriz. Nosso objetivo agora é achar quem vai ser o nosso x.0. O x0 elevado a menos 1. Então vamos lá no Excel e pedir para o Excel calcular para a gente qual é essa matriz inversa. Matriz inversa. 1, 2 nonos, 1 e 2. Olha lá. 1, 2 nonos. Aí você pode perceber que ele identificou como data. Mas vamos deixar aqui, ó, vamos apagar. Eu quero digitar essa matriz. Ela tem duas linhas com duas colunas. Eu vou vir aqui e vou digitar, separar duas linhas com duas colunas. E vou colocar a borda aqui. Vou vir aqui, em vez de geral, vamos colocar como número. Então vamos colocar agora 2 nonos aqui. Ó. Vamos ver se vai dar certo. 2 nonos, agora deu certo. Então vai ficar 1, 2 nonos. O próximo vai ser 1 e 2. 1 e 2. Eu quero a matriz inversa. Se eu tenho uma matriz 2 por 2, a sua inversa também vai ser uma matriz do tipo 2 por 2. Então eu vou selecionar duas linhas com duas colunas. Vou vir aqui nessa barra e vou escrever igual matriz inversa, que é o que eu quero encontrar. Aí ele pede para eu selecionar a matriz que eu quero a inversa, é essa daqui. Aí ele fala, ó, fecha parênteses. E agora você aperta Ctrl, Shift, Enter. Porque se você apertar só Enter, você vai descobrir o determinante da matriz inversa. Ctrl, Shift, Enter. Tá aí a nossa matriz. Para você também, só uma curiosidade aqui, moçada, para saber se isso aqui está certo, olha que legal. Qual é a definição de matriz inversa? É a matriz que, multiplicada pela sua inversa, tem como resultado a matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É uma matriz que a diagonal principal dela vale 1 e todo o resto vale 0. Observem aqui, ó, o que eu vou fazer. Eu vou calcular a multiplicação dessa matriz com a inversa e isso tem que dar uma matriz identidade, só por questão de curiosidade.
Então eu venho aqui, ó, uma matriz 2 por 2 vezes uma 2 por 2 vai me dar como resultado uma 2 por 2. Seleciono uma 2 por 2 igual, o que eu quero? Matriz, fazer o quê? Multiplicar. Quero multiplicar a matriz 1, que é essa, ele fala lá, ó, ponto e vírgula, com a matriz 2, ele pede para fechar parênteses. Como eu quero como resultado uma matriz e não um número, Ctrl Shift Enter. Olha o que a gente encontrou. A matriz identidade. Tá? Então essa matriz está certa. Então vamos colocar o resultado dela lá. 1,125. Então vai ficar 1,125 menos 0,5625 e embaixo a mesma coisa. Se quiser converter em fração, fica à vontade, mas aqui como os números não estão dando muito grandes, dá para copiar. Menos 0,125. Tá aí. Agora é só substituir. Vocês têm tudo. Agora fica fácil. Eu vou apagar aqui para a gente começar a nossa brincadeirinha aqui, ó. A fórmula é bem clara. Ele fala que para você encontrar a primeira estimativa, você pega aquela que você chamou de estimativa inicial, subtrai do jacobiano, mais da inversa e multiplica pela sua função no ponto x0. Então vamos lá. Olha quem é a nossa estimativa inicial. Nossa estimativa inicial vai ser menos 1 com menos 2. Menos a inversa do jacobiano. A inversa do jacobiano é essa que a gente acabou de encontrar lá, ó. Isso daqui. Isso. E por último, essa. Aí ele fala para multiplicar pela função no ponto x0. A gente fez a função no ponto x0 e encontrou, olha aí no seu caderno, como resultado menos 5 e menos 2,5. Agora, o que eu resolvo primeiro? Eu resolvo primeiro essa conta de subtração ou eu tenho que resolver primeiro essa multiplicação? Primeiro a gente resolve a multiplicação. Então vai ficar menos 1 com menos 2. Vamos multiplicar essas duas matrizes. Ó. Aqui eu tenho uma matriz com duas linhas e duas colunas. É uma matriz do tipo 2 por 2. Aqui eu tenho uma matriz com duas linhas e uma coluna, 2 por 1. Quando esses dois são iguais, eu vou obter uma matriz do tipo 2 por 1. Então, para eu multiplicar essas duas no Excel, eu vou lá e seleciono duas linhas e uma coluna. Então, vai ficar menos, calculando essa multiplicação, posso apagar aqui, né, a identidade. Eu quero pegar essa aqui e multiplicar por menos 5 e menos 2,5. Então, vamos colocar ela aqui do lado. Ó. Menos 5 e menos 2,5. Vou selecionar as duas. Vou colocar uma borda nelas. Eu quero pegar essa que eu vou pôr de amarelo e multiplicar por essa aqui que está de amarelo. Ó. E eu sei que eu vou obter uma 2 por 1. Então, seleciono duas linhas por uma coluna, igual, matriz multiplicação. Ele pede para eu selecionar a primeira matriz, ponto e vírgula, seleciono a segunda matriz, fecha parênteses, Ctrl Shift Enter. Então, a gente obtém como resultado aí 4,21875. 4,21875 e menos 0,78125. Menos 0,78125. Agora, para você achar a primeira estimativa, você pega essa matriz e subtrai dessa.
Como que eu faço subtração de matrizes? O primeiro elemento menos o primeiro, o segundo elemento menos o segundo, e aí eu encontro a primeira estimativa. Dá para fazer pelo Excel? Dá também. Só você vir aqui, ó. Você quer pegar a menos 1 e menos 2, menos 1 e menos 2, que eu vou colocar ela de laranja, e vou subtrair dessa daqui que a gente vai colocar de amarelo. Ó, vamos subtrair uma da outra. Então vai ficar igual, eu quero essa menos essa. Aqui eu quero essa menos essa. Então, tá aí o nosso resultado. 3,21875. 3,21875. E a outra, menos 1,21875. Menos 1,21875. Eu cheguei numa estimativa, ela pode ter aumentado o primeiro, diminuído o segundo, ter aumentado o segundo, diminuído o outro. Então, o ideal seria estar fazendo mais estimativas. Então, esse valor para x e esse valor para y aproxima mais desses resultados do que o menos 1 e o menos 2 que a gente tinha como estimativa inicial. O método utilizado foi o método de Newton. Dá para achar o erro gerado? Dá para achar o erro gerado. É só você subtrair uma estimativa da outra. A sua estimativa inicial, o seu x0, era menos 1 e menos 2. É só você subtrair dessa daqui. E você descobre o erro. Se der negativo, você considera ele como positivo, porque quando eu falo em erro, eu estou calculando o tamanho do intervalo, e esse tamanho é sempre positivo. Então, a gente costuma considerar esse erro sempre em módulo, sempre positivo. Tá aí, moçada, espero que essa aulinha tenha dado para vocês terem uma noção do que são sistemas não lineares.